Falar de medo nesse momento parece muito providencial. A gente vive uma pandemia no mundo e um pandemônio no Brasil. Por que eu estou chamando o Brasil de pandemônio? Porque aqui nós estamos vivendo uma tempestade perfeita. Crise sanitária, crise na economia e crise política ao mesmo tempo. Então, esse é um momento em que realmente tem muito potencial para nos desestabilizar. E o medo é uma força que pode crescer muito dentro da gente nesse momento. E desorienta no primeiro momento. Se nós fizermos uma analogia com os animais, nós teríamos 3 maneiras de reagir a esse medo. Fugindo, contra-atacando ou ficando paralisados. Mas nós não somos animais. E embora a gente tenha instinto, podemos superá-los e reagir ao medo de uma maneira humana. Reagir de uma maneira humana, que maneira é essa? Antes de falar disso especificamente, eu queria voltar um pouquinho com vocês no tempo para ver em que tipo de vida, em que condições culturais e sociais nós chegamos no mundo contemporâneo. Como é que a gente vive hoje? Se nós formos olhar, nós vamos ver que à medida que nós fomos ficando inteligentes, nós fomos nos desligando dos laços mais importantes da gente. Nós fomos ficando donos das nossas próprias posições, dos nossos pensamentos, e a primeira coisa que nós fizemos foi de nos desligar de Deus, com o advento da ciência. Depois nós rompemos os laços da hereditariedade na organização da família, da consanguinidade. Depois, mais recentemente, nós vimos pulverização da própria família grande, que é que eu chamo de família grande. Família grande é aquela que era composta de pais, filhos, avós, tios e primos. Hoje, a família só está num pequeno núcleo, pais e filhos. E nós fomos ficando com a nossa vida focada e voltada para o vínculo empregatício. Trabalhamos para as organizações, para as instituições para as quais nós damos a vida, e nem sempre por vocação, em grande parte até por dinheiro. Por fim, nós estamos vendo a ciência enveredar sempre por uma linha que vai buscando soluções e alternativas que não têm a ver com a nossa natureza, e vamos também nos distanciando de nós mesmos. Como é que a gente fica nesse contexto? Como é que a gente se sente? A gente fica correndo contra o tempo, tentando acumular patrimônio, pretensamente para pararmos mais cedo. De fato, o que nos restou foi uma grande solidão, um vazio, o isolamento, e muitas vezes até a depressão. Diante desse vazio que não se preenche, o medo aparece muitas vezes, e nós temos visto isso à nossa frente fartamente. Nós criamos para nós um mundo de valores materiais. E dentro desse mundo de valores materiais, a gente não encontra a saída. Essa sensação de sem saída, inclusive, traz hoje outras doenças, uma inclusive que vocês conhecem bem, que é a síndrome do pânico, além do próprio medo em si. Então, quando eu falo de medo nesse momento, eu devo explicar que eu não estou falando do medo, aquele que é individual e que acontece na biografia de cada um. Eu estou falando do medo da época, estou falando do medo existencial. Esse medo, em maior ou menor grau, ele está na nossa vida hoje. Nós temos medo de uma ameaça que exista, concreta ou imaginária, e nós temos medo do futuro. Em qualquer das situações, nós estamos numa situação que não tem controle, da qual a gente não tem controle. A gente não consegue pegar, a gente não consegue ver,
E isso tudo vai gerando um grande medo do desconhecido. E uma forma que é usual para nos garantir desse medo, desse futuro desconhecido, é ganhar dinheiro. A gente corre para ganhar dinheiro. Aliás, esse é um mecanismo até interessante, porque a grande maioria das pessoas que reagem assim, inclusive, percebem que o dinheiro nunca é suficiente. Tem sempre mais, tem sempre que ter mais. Porque, de um lado, nós temos o futuro como um bicho muito grande que pode nos engolir. E do outro lado, nós somos muito pequenos diante dele. Então, corre-se, corre-se, corre-se para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro vira uma religião. Quando a gente fala em religião, a gente fala em religação. Mas religar com o quê? Religar com quem? Agora quero retomar aquela imagem da solidão e do isolamento, aquela que é decorrente da vida material, e perguntar, religar com quem? À medida que eu só vivo no mundo da matéria, eu só cuido dela. Mas eu sou Mercedes, mais... Oi? só um instantinho. Como o microfone está batendo no seu colar, o pessoal está ouvindo muito barulho. Não sei se talvez seja melhor tirar ou puxar. Ah, Puxei obrigada. para trás. Tá bom assim? Perfeito. Obrigada, Neide. Bom, então nós estamos falando que ganhar dinheiro vira uma religião. E a pergunta de religião, que é religar com quem, fica muito evidente quando eu só cuido do mundo da matéria. E aí eu me religo na matéria, e na matéria não tem saída. Então, na verdade, eu preciso me religar comigo mesma. Comigo mesma nos meus 4 aspectos, e não em um só. A antroposofia traz a imagem de ser humano que diz que nós temos 4 aspectos a zelar nesta época. Então, só na integração comigo mesmo é que eu vou poder me religar com o todo e sair dessa corrente do isolamento e do medo que a gente vive hoje. Quem somos nós, afinal? E é muito interessante também, porque quando a gente pensa em nós como humanidade, nós temos a certeza de que nós sempre fomos como nós somos hoje. Mas não, nem sempre foi assim. Há um tempo, ou houve um tempo, há um tempo muito atrás, em que nós não tínhamos consciência própria. Nós recebíamos por inspiração toda a verdade e os valores que nos guiavam na vida. Nós éramos como crianças vivendo junto com os pais. Nós confiávamos e eles guiavam. Depois, com o passar do tempo, nós fomos ganhando consciência própria. Por exemplo, foi com os gregos que surgiu o teatro, a tragédia grega. E na tragédia, as pessoas tinham a oportunidade de vivenciar, assistindo aqueles dramas e aquelas tragédias, sentimentos. E aí elas percebiam que elas também tinham aqueles sentimentos, elas também os sentiam. E a partir daí elas conseguiam dar nome, elas conseguiam ver que elas também tinham e passaram a se apropriar deles, isso fazer parte da vida delas, da própria existência. Então, a partir daí, a gente passa a ter essa possibilidade como humanidade. Também foi na época grega que a filosofia começou. E a filosofia significava poder pensar com a própria cabeça, pensar por si só. Antes disso, nós já tínhamos como humanidade sido agraciados pela iluminação do Buda. O Buda percebia que as pessoas sofriam muito e ele não entendia isso. Ele sai para o mundo para entender isso e também não entende isso. Ele se volta para a meditação. E através da capacidade dele, conseguida, de amor e compaixão, a humanidade também passa a ter essa possibilidade de sentir amor e compaixão. Há 2000 anos, mais ou menos, surge o Cristo. Qual será o significado que teve um ser de altíssima
potência, elevado como Cristo, ter vindo para o mundo terreno como humano, ter passado pela morte e ter a sua ressurreição acontecida aos olhos de todos, de vivos e de mortos. O que será que eles queriam nos dizer? Simplificando muito o mistério do Gólgota, eu posso dizer que ele veio nos lembrar que a vida é eterna e a morte se dá apenas no nível material. Quando a gente morre, o corpo físico volta para a Terra e o espírito volta para o mundo espiritual. E a partir daí, todos nós, como ele, poderíamos nos religar com o mundo espiritual, com ele próprio e com o próprio mundo do espírito. Como vemos, à medida que vai passando o tempo, a gente como humano vai se independizando do divino, vai se expandindo no mundo da matéria. E com isso, a gente vai esquecendo a nossa verdadeira origem. Então hoje, se nós quisermos que o medo não nos desoriente e, ao contrário, sirva de um indicador de desenvolvimento para nós, nós temos que perguntar: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu quero para o meu futuro? Essas perguntas são guias para nos tirarem do medo cego do futuro, do medo do coronavírus, do medo do meu chefe que me oprime, como meu pai já fazia, do medo de envelhecer e assim por diante. Tem uma frase que eu acho muito linda de uma pessoa chamada William Ernest Bachhoff, que diz o seguinte, eu vou ler a frase. O medo de um futuro que tememos poderá ser superado com imagens de um futuro que queremos. Vou ler de novo. O medo de um futuro que tememos poderá ser superado com imagens de um futuro que queremos. De novo, quem somos nós? Nós temos um querer? Sim, nós somos compostos de pensar, sentir e querer na nossa alma, que é o campo da nossa consciência. E nada disso é feito da matéria em si, da terra que eu pego, do fogo que eu vejo, da água que eu tomo e do ar que eu respiro. Não. Nós até podemos usar esse pensar e sentir e querer para ser o gerenciador da nossa agenda, do nosso dia a dia. Mas nós ainda temos uma outra instância que nos centra, que nos dá um centro, que nos ancora em nós mesmos. Aquele mesmo centro para onde a gente volta, quando teve uma situação muito agitada, e de repente a gente está tão agitado, a gente para e fala para a gente mesmo assim, respira, calma. Nesse momento que a gente consegue respirar, esse eu volta, ele entra e o centro volta, e a gente é capaz de perguntar para a gente mesmo, o que é mesmo que tem que ser feito? Qual que é a prioridade? Ok, vamos lá. Então, eu falei que a gente tem medo quando a gente se liga a um aspecto só nosso, que é o aspecto físico. Quais são os outros? Bom, eu mesma estava aqui falando agora de outros. Eu sei que vocês já ouviram falar deles, eu sei que vocês já o conhecem de alguma maneira, mas eu vou falar de todos didaticamente, para que não tenha dúvida. Vou me apropriar das imagens da natureza, para ficar mais claro e mais fácil de compreender. Vocês todos conhecem os 3 reinos da natureza: o mineral, o vegetal e o animal. Somos feitos dos 3 mais um, o reino humano ou hominal. Do reino material foi feito o nosso corpo físico, com os elementos: água, terra, fogo e ar. Do reino vegetal, nós ganhamos a vida. As plantas têm não só o corpo físico, mas elas também têm uma vida. Essa mesma vida
que leva, através da seiva, o alimento da raiz à folha. É também através dessa mesma vida que ela faz fotossíntese com o cosmos. Assim como as plantas, nós também temos um corpo todo funcionando. Nossa fisiologia está toda lá. Nós podemos ver esse corpo de vida quando a gente observa uma pessoa que dorme. A sua consciência não está lá, mas a vida está. A gente vê um corpo que tem cor, que respira, que tem temperatura, muito diferente de um corpo sem vida. E do reino animal? O que nós temos do reino animal? O bicho tem corpo, tem vida e se movimenta no espaço. Além disso, ele tem um tipo de consciência sobre as suas sensações. Ele também tem uma ordem no agir. Cada espécie é muito bem delimitada nesse jeito. Então, gato só mia, cachorro só late, né? Eles têm os próprios instintos que definem esse comportamento todo o tempo. E nós? Será que nós somos um animal superior? Bom, a antroposofia fala de um quarto reino, o reino humano. É interessante observar que de um reino para o outro há um salto de evolução que assimila o reino anterior, mas se diferencia substancialmente dele. E para o homem não é diferente. Então vamos ver. O animal tem consciência através das suas sensações, ou ele não é bem através das sensações, ele tem consciência sendo a própria sensação. Quando um cachorro se vê diante de uma carne, ele fica voraz diante daquilo, ele é a própria carne. E ele é o cachorro. Ele sabe que ele é o cachorro e que ele é a carne. Mas é uma espécie de consciência de sonho, né? E quando a gente pensa no ser humano? Não. A gente pensa, a gente sente, a gente tem um querer e a gente sabe disso. A gente tem uma consciência de vigília. A gente sabe o que se passa na nossa alma. É muito diferente do cão. Também, o homem pode ser livre no seu querer, no seu agir. O homem tem instintos, mas ele não precisa se deixar pelos instintos. Ele é capaz de fazer escolhas. E o que isso quer dizer? O cachorro também é capaz de escolher você entre 5 ou 6 pessoas. Ué, se ele escolhe, eu escolho, qual a diferença? Então, a diferença está exatamente naquilo que nos permite nos apropriarmos do quarto reino. Eu sei que o cachorro é meu, e eu sei que sei. O cachorrinho sabe que eu sou a dona dele, mas ele não sabe que sabe. Eu sou capaz de pensar sobre mim mesma, eu tenho autoconsciência. Eu sou capaz de pensar sobre o que eu estou pensando na mesma hora. Eu sou capaz, inclusive, de me afastar do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, me desidentificar, portanto. Sou capaz de avaliar aquilo e mudar de ideia. Por exemplo, eu sou capaz de pensar sobre o que eu tenho, sobre como eu vivo com o meu cachorro, como eu sinto por ele, e reavaliar se eu quero continuar vivendo da mesma maneira com um cachorrinho na minha casa, e a partir daí eu posso tomar uma decisão e mudar de conduta. E à medida em que eu sou capaz de me afastar e de perceber o que está se passando comigo, eu também sou capaz de perceber que eu vivo em 2 naturezas de vida. Eu tenho uma vida externa e eu tenho uma vida interna. A minha vida externa, ela é visível no mundo externo. A minha vida interna é visível para a minha interioridade. É assim, quando eu entro na minha casa, as pessoas não me veem, mas eu continuo existindo.
Quando eu entro na minha interioridade, eu continuo existindo. Eu tenho uma vida que pode ser muito rica, inclusive. Eu tenho uma vida que é viva, que pode ser criativa. Mas se ela não é feita de argila, de água, e que eu não vejo, do que ela é feita então? Ela é feita de alma e de espírito, de alma e do meu eu. Veja, embora eu esteja falando isoladamente, corpo físico, corpo de vida, alma e eu, nós somos um só. Nós temos essas 4 instâncias dentro de nós, tudo muito bem engendrado e tudo de origem espiritual. E quando nós podemos nos ver assim, como um ser espiritual e terreno, com os 4 aspectos, nós temos que trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então é uma relação eu comigo, eu com o outro, eu com a natureza e eu com Deus, ou eu com o cosmos. Mas como? Como é que eu posso? Como isso se dá? Bom, é sempre bom a gente pensar na nossa vida como um todo. Fazemos um balanço. O que foi que eu fiz? O que eu já deixei de fazer? O que eu quero fazer ainda? O que eu quero, inclusive, reparar que poderia ter sido melhor? Como estão as minhas escolhas? As pessoas com quem eu me relaciono carregam quais valores no seu coração? Como eu tenho sido com essas pessoas? Eu as respeito? Eu as ouço? Eu sou ético? Eu sou verdadeiro? Ou eu simplesmente, quando quero alguma coisa, eu passo por cima de todo mundo para conseguir a minha meta? Qual é o sentido que eu tenho dado para a minha vida? E com isso, quando eu vou pensando essas coisas, quando essas coisas vão crescendo dentro de mim e eu vou usando essas perguntas para reflexão, eu vou me acompanhando na minha própria vida. A gente também pode olhar essas perguntas de outro ponto de vista. Por exemplo, do ponto de vista do meu corpo físico, como é que eu tenho tratado o meu corpo? Que tipo de alimentação eu tenho? Ela me nutre ou ela me envenena? Como é que está meu peso? Está condizente? Eu faço exercício? Minha saúde no geral, como está? Como é que está a minha vida anímica? A vida da minha alma? O que anda dentro de mim ultimamente? Que tipo de pensamentos eu tenho tido? São positivos? São negativos? O que eu sinto pelas pessoas? Como é que eu me relaciono? Eu tenho diálogo ou eu tenho briga? Eu sou feliz? Eu me sinto livre? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? O que eu gostaria de estar fazendo? Eu tenho confiança realmente no mundo espiritual? Eu tenho confiança na vida? Eu me sinto sozinha ou acompanhada nessa jornada? Em resumo, gente, o que é que eu penso da vida? Para onde que está indo a minha vida? Então vejam, são muitas perguntas, são perguntas amplas. Nós não precisamos aqui estar com um checklist respondendo a todas as perguntas, em especial todas de uma vez. Não, são perguntas amplas, mas que elas nos trazem para dentro de nós. É preciso conhecer a nossa própria história. Ela que vai nos dar as grandes chaves para podermos entender os nossos medos. E quando nós entramos dentro de nós e vamos olhar onde é que estão os nossos medos, os nossos limites, as nossas crenças limitantes, também quando nós olhamos que virtudes nós já conseguimos, quanta coisa nós já conquistamos, então é só aí que nós começamos aquilo que eu chamo de autoeducação.
É aí que começa o nosso autodesenvolvimento. E em tempos como esses que nós estamos vivendo, para vencer o medo, para vencer a própria ansiedade que impede que a gente tenha uma respiração adequada entre passado, presente e futuro, nós temos que entrar para o caminho do autodesenvolvimento. Só assim a gente recupera essa confiança básica na vida. É nos conhecendo, nos transformando, é buscando essas transformações, buscando essas respostas em nós, que nós vamos conseguir realmente ter uma vida muito mais serena, muito mais em paz. Vamos ter realmente, vamos poder conquistar esse futuro que nós queremos. Bom, então é isso que eu tinha para dizer. E, assim, trazer esta questão da nossa própria verdade à luz da antroposofia e à luz do autodesenvolvimento como o grande ou o antídoto para esse momento tão difícil que a gente vive. Tá bom? Agora, se vocês quiserem, estou disponível para perguntas. Mônica, Meire, bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Mercedes. Meire, eu tive uma sorte. Qual? Na minha tela, a sua foto ficou presa. Eu fiquei com a sua foto na minha frente todo o tempo. Foi ótimo, porque falar para mim mesma seria muito esquisito. Para você não se sentir sozinha. Não me senti sozinha, me senti com você, Melissa. O Celinho até colocou, isso é karma, nós estamos juntos de novo. Pois é, sempre. Sempre. Vou lá abrir para perguntas, então. Vamos lá. Vocês podem colocar as perguntas aí e a gente vai olhando e trazendo para a Mercedes, que nesse formato os microfones ficam fechados, só os nossos é que ficam abertos. Então a gente vai ler e traz as perguntas para a Mercedes. Resolveu o problema do som? Resolveu só uma hora que ele começou a bater de novo no... Mas eu acho colar. que o ruído foi menor no colar. A gente vai colocar isso também nas orientações. Nas instruções, não venham de colar. Mulheres, não ponham colar. Eu me mexo muito. Já temos uma. A Leia está trazendo uma pergunta, Mercedes. Ela queria ver mais explorado qual que é a diferença do medo individual e do medo coletivo. Você pode falar um pouco para a gente? Então, nós temos, enquanto nós estamos vivendo na nossa biografia, nós temos uma linha de destino que é nossa, individual, que é uma intenção de futuro que nós trazemos conosco quando a gente nasce. Mas também a gente nasce numa época. E essa época também tem uma situação especial, uma situação cultural, uma situação social especial. Então, essa época que a gente vive hoje é uma época muito atribulada, é uma época de muitas mudanças, é uma época de transição, é uma época de muito egoísmo. Então, também é uma época de muito medo, medo da existência. Você veja, como eu estava dizendo antes, à medida em que a gente vai rompendo com os grandes pilares do humano, e um dos grandes pilares é a relação com o mundo espiritual, é a perspectiva de ser humano, é a perspectiva das relações como um campo de interdependência, onde um depende do outro, onde nós temos que ter fraternidade. Quando a gente vai rompendo com isso e vai ficando muito sozinho, é natural que esse medo apareça. Então, muitas vezes, além disso, a gente tem na nossa história biográfica fatos que também nos causam medo, que também nos causam, inclusive, traumas. Então, o que eu quis deixar claro é que eu não estava falando dos medos do trauma, que são, inclusive, medos que se relacionam com o passado. Eu estava justamente tentando trazer um pouco essa questão da situação atual,
que é esse medo do futuro, que é muito comum hoje nas pessoas. Era um pouco por aí. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, depois que você faz a da Milena, eu vou fazer a do Paulo. Tá. Como o medo é usado como instrumento de manipulação ou de dominação? Bom, tudo que nos acontece tem a ver conosco. Se nós temos... Conhece aquele velho ditado? Quando a gente tem medo, o fantasma aparece? Então, esses grandes mídias ou os grandes interesses que querem manipulam exatamente a gente, o povo, pelo medo. E aí consegue que esse povo com medo vá para aquela solução que é apresentada. Eu talvez seja a pessoa menos indicada para falar sobre isso, que isso tem muito mais a ver com as pessoas que trabalham com o campo da comunicação social e até com o marketing. Mas fundamentalmente é isso. Esse medo que vem, esse medo que nos é, entre aspas, posto, na verdade ele não é posto, ele já existe em mim. Eu me identifico com aquilo que está posto e aí eu reajo com o medo que quem está pondo espera que eu tenha. E com isso, realmente, eu vou ter o medo e vou aceitar aquela solução que me está sendo colocada. Nesse sentido, eu vou para a direção do manipulador. É isto? É assim, pelo menos assim, do meu conhecimento, é o que eu poderia responder. Tá. A Milena trouxe uma pergunta que muitos de nós aqui, a gente trabalha com base na antroposofia e a gente acredita nessa dimensão espiritual. Ela está pedindo uma orientação como trabalhar com as pessoas que não têm esta dimensão espiritual, e aí como que fica essa questão de trabalho com medo? Então, como a nossa origem é espiritual, nós temos uma facilidade para reconhecer o transcendente em nós, independente do nome que a gente dê. Se você, por exemplo, olhar na biografia, por volta dos 10 anos, 11 anos, todos vocês já viram as crianças fazendo brincadeiras assim, na rua, por exemplo. Só pisa na pedra preta. Só pisa, só anda se o cachorro latir. Né? Então, o que a criança está fazendo ali? Ela está tentando compreender o que é o espiritual e o invisível. Ela está lidando com a superstição. Por quê? Porque a criança dessa idade, ela já não é mais tão ligada com o mundo espiritual por si. Ela já está aprendendo a raciocinar e ela já está no mundo material e as soluções que lhes são apresentadas são do mundo material. Então, assim, procure a transcendência, procure na vida dessas pessoas ou convide-as a procurar situações de transcendência. Todas as pessoas já tiveram uma situação de dificuldade e de superação. E nessa superação, elas não sabem explicar como foi que elas conseguiram, mas num dado momento a superação se deu. Isso é uma experiência lindíssima de transcendência. Então não é difícil de falar com as pessoas, mesmo ditas ateias. Elas reconhecem a transcendência. Deem a isso o nome que quiserem. Então, para quem trabalha, não precisa ficar falando de antroposofia ou denominando mundo espiritual. Aqui a gente está falando disso porque justamente nós estamos falando de antroposofia. E a antroposofia, neste momento, precisa estar no mundo, porque nós precisamos ajudar as pessoas justamente a reencontrar a sua transcendência. Senão, o que o Cristo veio fazer aqui? Nós somos as pessoas que temos essa possibilidade de ajudar as outras a enxergarem o invisível. Não é enxergar, né? A reconhecer. Então, eu acho que a melhor palavra que existe aí é a experiência da transcendência.
Muito bom, Mercedes, tem várias perguntas chegando aqui. Estou Ai, super ai, ai. animada. A Maria Guapiaçu pergunta: existe um medo saudável? Sim, aquele que não é tão aterrorizante, que a gente nem deixa chegar a esse ponto, mas quando a gente percebe o medo e imediatamente se percebe no medo, e imediatamente a gente vai tentar olhar que medo é este. O que ele está querendo me dizer? Existe uma ameaça real fora de mim? Não, não existe. Então, dentro de mim, o que está me ameaçando? Por que eu estou sentindo medo? De onde isto vem? O que está acontecendo na minha vida nesse momento? E vai por aí afora. Então, o medo não precisa ser nem paralisante, meu colar, peraí, nem paralisante, nem aterrorizador. Ele pode ser sim um indicador de trabalho interno. E aí ele se apazigua. Quando eu olho para o medo de cara e de frente, ele diminui de tamanho. E eu posso continuar vivendo bem. Tem uma outra aqui, da Vera Costa. O medo, ele varia conforme os setênios. O jeito de lidar com ele também varia? Bom, não sei se ele varia conforme os setênios. Eu acho que ele varia conforme a consciência dele. E conforme o trabalho que a gente faz ou não faz a respeito dele. Se a gente joga ele para baixo do tapete, ele mais dia, mais hora, menos hora, ele volta. E a gente fica com medo do medo. A gente fica com pânico. E a gente começa a ficar assustado. Então, assim, eu acho que o medo, ele pode ser percebido sempre e trabalhado à medida dos nossos próprios recursos. A criança com medo, ela sai correndo e pede o colo da mãe. O adulto com medo precisa sentar e trabalhar dentro de si. Não tem saída. Muito bom, Mercedes. Tem umas perguntas chegando pelo chat e o Leandro também me passou. Tem uma que é: como lidar com um ataque de pânico que surge repentinamente? A gente que lida com pessoas, isso já aconteceu comigo, eu adorei a pergunta. Bom, eu acho que aí depende um pouco, né? Depende da situação, depende da pessoa, depende do que está acontecendo. Mas o pânico tem sempre a ver com essa situação do sentir-se sem saída. Aquela coisa assim, não consigo respirar, por exemplo, né? Dentro do pânico você não respira. Então, o que é que você tem que fazer? Estar com a pessoa. Ela está fora de si. Então, você seja o eu dela naquele momento. O eu dela está fora. Então, seja o eu dela. Acalme. Traga ela de volta para você mesmo. Devagarzinho, vai ajudando a respirar. Devagarzinho, se você conseguir, toque nela. Chegue próxima, sem invadir. Então, é isso que eu estou dizendo. Fala manso ou fala firme. Então, assim, depende. Depende da circunstância, mas fundamentalmente o que eu penso é assim, o eu dessa pessoa está fora. Seja o eu presente naquele momento. Seja o espelho do próprio eu dela para ela. Obrigada, Mercedes. Você quer fazer a próxima, Meiri? Tem uma aqui do Carlos Aleixo, ele pede para você comentar um pouco sobre a ansiedade, que é esse estágio antes do medo chegar. Então, a ansiedade é um estado de antecipação. A ansiedade, basicamente, é a grande dificuldade de ficar no presente, no aqui e agora. Então, à medida em que a pessoa vai saindo do aqui e agora, ela vai saindo de si também. E aí ela começa a procurar
a resposta para frente. E se eu fizer assim? Mas e se for assado? E se acontecer assim? Não, então eu vou comprar aquilo. Não, então eu vou fazer aquele outro. Não, então eu vou. Ela não está aqui. Ela não está nela. Ela não está no corpo dela. Ela está fora também. E uma pessoa que tem pânico, medo ou ansiedade é uma pessoa que sofre muito. É um sofrimento muito grande isso. Então, são situações muito sérias em que nós terapeutas, ou as pessoas que trabalham com pessoas, assim, tem que ter uma abordagem calorosa, uma abordagem empática. Eu diria até uma abordagem de compaixão, para que seja uma empatia ativa e que você possa ajudar a conter, que você possa, com a sua presença, ajudar essa pessoa a estar de volta. Eventualmente uma pergunta, ou eventualmente você vai conversando e vai trazendo essa pessoa de volta. Acho que assim não me ocorre mais nada importante. Eu tenho uma outra pergunta. As pessoas muito negativas e sempre pessimistas, difíceis de lidar e conviver, podem ser assim devido ao medo? Pode ser assim, devido ao medo também. Mas normalmente é um estado de alma. O pessimismo é um estado de alma. É uma dificuldade de encarar a vida justamente pelo seu oposto de pessimismo, que é a positividade. Então, assim, tem muitos aspectos aí, porque às vezes a pessoa tem uma posição pessimista em função de uma vitimia. É uma atitude de vitimia na vida. Então, tudo acontece contra mim, tudo para mim. Só eu que sofro, só eu que tenho que fazer tudo. Então, assim, é difícil, não dá para responder essa pergunta, é isso ou aquilo. Pode ser, mas também tem aí uma atitude de alma que precisa ser mudada, né? Tem um trabalho a fazer de autoeducação no sentido de ganhar a virtude da positividade e sair desse peso do pessimismo. Meire? Tem uma pergunta aqui sobre meditação. Se ela pode e como que ela ajuda a olhar o medo. Então, olhar o medo meditativamente, né? Quando a gente entra em autorreflexão, a gente pode sim trabalhar com essas imagens, né? Podemos também, em meditação, fazer contato com o nosso ser superior, fazer contato com o nosso anjo, tentar uma relação maior com o Cristo cósmico e nos dispormos a olharmos que medo é esse. Eu estou falando para, neste caso, a gente realmente tentar entrar em concentração e tentar fazer contato com o nosso eu maior e com o nosso anjo, porque nem sempre é fácil a gente enxergar esse medo que está tomando conta, vamos dizer assim, do nosso eu cotidiano. Então, nós precisamos sim de ajuda do próprio mundo espiritual para podermos olhar para isso. Como fazer e que tipo de meditação, aí depende muito de cada um, porque, por exemplo, nós podemos, antes de dormir, na noite, justamente tentarmos olhar o nosso dia, olhar inclusive em retrospectiva, e percebemos quais foram os momentos de medo que nós vivemos, que medo foi esse. E isso é uma revisitada no nosso dia de uma maneira mais meditativa, né? Então, inclusive, o Steiner dizia que para o buscador de si, a vida da noite é mais importante que a vida do dia.
Porque na noite, nossa consciência trabalha junto do mundo espiritual. Então, nós também podemos, vamos dizer assim, levar para a noite os nossos medos e podemos depois termos insights e inspirações a respeito dele. Então, olhar meditativamente é mais do que possível e recomendado. Eu tenho uma outra pergunta aqui, do Amauri. Mundo mental e mundo transcendente têm o mesmo significado em antroposofia? Sim e não. Sim e não. O pensamento racional que acontece na mente, esse do dia a dia, esse que é só o espelho do que acontece do lado de fora, é um pensamento morto. Por outro lado, quando nós nos trabalhamos e usamos o nosso pensar criativamente, quando a gente consegue, com o nosso pensar, atingir o nosso próprio desenvolvimento, sim, ele traz a transcendência. Então, termos inspirações, por exemplo, é uma transcendência. Sermos inspirados e termos inspirações é uma transcendência. E isso não acontece de graça. A gente cresce e a gente está pronto mais ou menos aos 27 anos. Daí para frente, só se nós nos trabalharmos, só pelo nosso próprio esforço, só pela nossa própria consciência, é que nós vamos fazer esse trabalho de atingirmos, vamos dizer assim, as qualidades superiores do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir. E aí sim é uma transcendência. Se nós não fizermos nada e usarmos o pensar, o sentir e o agir da nossa alma para administrar a nossa agenda, nós vamos morrer com 27 anos. É a nossa escolha. Então, depende, pode ser transcendente, pode não ser transcendente. Tem uma outra aqui sobre relacionamento, né? O medo pode fazer perdermos a confiança nas pessoas? É da Elaine Poço. Eu diria que se nós temos tanto medo assim, nós já não temos confiança nas pessoas. Verdadeiramente. A gente se relaciona, a gente conta para o outro coisas nossas, mas de fato nos entregarmos e ficarmos naquela situação do relacionamento onde a gente está à mercê de uma opinião, por exemplo, eu num diálogo eu coloco meu ponto de vista, o outro coloca o outro e nós dois juntos construímos o que for melhor para nós. Aqui estou falando de uma maneira simples, mas tem uma entrega. Se eu não for capaz dessa entrega, eu não confio. Então eu manipulo, então eu controlo, então eu tento influenciar a opinião, então eu vou buscar mais argumento, então eu não paro de pensar, eu não ouço, eu só falo. E nesse sentido, eu não deixo verdadeiramente o outro entrar em mim e me modificar com a sua opinião. Se isso não acontece, eu não confio. Se nós temos tanto medo, a gente não consegue confiar no mundo espiritual. A gente precisa reconquistar essa confiança. E é só trabalhando esse medo, olhando para ele, convivendo com ele, não é em jeito algum enfiando embaixo do tapete. Mas é olhando para ele, é podendo tangenciar, é podendo perceber, devagarzinho, aos poucos, devagar e sempre. A gente reconquista a confiança. Confiança adulta, né? Que é uma confiança consciente, não é a confiança incondicional da criança. Que estou aberta para tudo, aconteça o que acontecer. Se eu for assim como adulto, eu não estou saudável. Como adulto, eu confio conscientemente, até que me prove o contrário. E não desconfio até que me prove o contrário. Ao contrário, eu confio
até que algo aconteça que eu perceba que eu não posso confiar. Mas, em princípio, eu confio. Acho que a gente tem mais 4 minutinhos. Dá para fazer mais uma pergunta, né, Miri? Acho que sim. Tem várias. Você quer fazer? Tem uma aqui da Silvia Pereira, que fala, ela quer saber mais, que você fale um pouco mais sobre as pessoas com Alzheimer e a reversão do medo em agressividade. Ah, aí nós já estamos falando de uma especialidade e eu não gostaria de entrar, de jeito algum. Inclusive porque eu não sou a pessoa adequada para isso. Eu não trabalho com Alzheimer, então, assim, o que eu sei é puro chute. Então, desculpa, mas eu não vou entrar. Tá bom. Tem uma outra que eu acho que talvez seja muito interessante aqui em relação a medo e solidão. Como ajudar? Podemos ajudar as crianças que estão privadas em sua vida social nesse momento de isolamento e que ainda não têm conforto no mundo virtual. Acho que essa é uma pergunta bem interessante para todos. As crianças nem devem chegar perto do mundo virtual, porque isso atrapalha o desenvolvimento cerebral delas. Então, assim, a criança é aberta, né? A criança, ela tem, bom, depende da idade, ela já não é mais tão aberta. Mas conviver com elas é conviver amorosamente, é conviver criativamente. A criança, quando você a convida para fazer uma brincadeira ou você a convida para comer de uma maneira mais gostosa, ela vai. Dificilmente ela embirra, né? Ela embirra quando ela está com alguma necessidade que não está satisfeita, quando ela está com alguma questão que não está sendo atendida. Então, para a criança também precisa ter muita disponibilidade, precisa realmente perceber este serzinho que está na sua frente. E aí brincar fica fácil. Agora, tem que ter ritmo, né? A criança tem que ser posta numa rotina, mesmo dentro de casa, não indo para a escola, ela tem que ser posta na rotina. Ela precisa de ritmo para ser saudável, para ter bom humor, para ser gostosinha. Ela precisa de ritmo para ter saúde. Então, ela precisa ser posta para dormir na hora certa, não é porque está todo mundo em casa que ela também vai dormir à 1 da manhã, que ela também vai jantar às 10 da noite. Não. A criança precisa de ritmo. E a criança precisa de exemplo. Então, se você tem pais agitados, pais que não param, pais que ficam só no mundo virtual, você vai ter crianças que reclamam o tempo inteiro do lado deles, de uma maneira ou de outra. Ou chorando, ou brigando, ou gritando, ou quebrando coisas. Agora, se você tem um ambiente gostoso, tranquilo, calmo, amoroso, essa criança é uma criança bem gostosinha, pode ter certeza. Acho que tem uma, Mônica, que vale a pena para a gente terminar, que está no finalzinho. O contrário do medo é a coragem ou o amor? É o amor. O contrário do medo é o amor. O amor dá coragem para agir, né? É o amor no coração. Então, você só consegue abarcar o medo com compaixão, amorosamente. Você chegar perto de uma pessoa com muito medo, e isso pode ser você mesmo, é como chegar perto de uma criança que está ferida em carne viva. Não dá para você chegar fortemente, querendo que até a sua respiração dói na pelezinha da criança. Então, é muito amorosamente. Excelente pergunta para terminar, Meire. Foi ótimo mesmo. Mercedes, estamos no horário, tem algumas pessoas que já estão saindo. Quero te agradecer. Antes disso, antes de fazer o fechamento, contar para vocês que na semana que vem a gente tem a palestra com a Edna Andrade. O tema vai ser
o limiar do despertar de uma nova consciência. O link da gravação da palestra de hoje vai ser disponibilizado até sexta-feira no canal do YouTube do Ecosocial. Basta digitar Ecosocial na busca do YouTube que aparecem os vídeos disponíveis. A gente já tem 2 vídeos desse evento lá, falta só do Deblay, porque teve um probleminha na gravação, mas a gente está acertando. Quem quiser receber os convites para as próximas palestras, pode escrever o e-mail aí no chat, que a gente vai enviar na semana que vem. Em nome do Ecosocial, agradecemos aí novamente, Mercedes, a sua participação, a todos também, a sua participação numa palestra super calorosa, a Meiri nessa facilitação amorosa aqui, com facilitação junto comigo. Foi uma honra, uma delícia receber você aqui no Gotas. Desejamos aí a todos uma boa semana, abraços e até a semana que vem. Meiri, Obrigada, quer falar alguma Rony. coisinha? Você está sem som, Meiri. Meiri está sem som. Tem Agora vários sim. agradecimentos aí para a Mercedes e que gostaram. Não sei se a Mercedes, para fechar, quer dar alguma palavra final para se despedir do pessoal. Bom, a única palavra que eu acho importante é sempre lembrar que é sempre a autoeducação e o autodesenvolvimento é que nos levam para um lugar melhor de onde nós estamos. Sempre tem um passo a mais para a gente dar, sempre tem uma paz a mais para conquistar. Então é isso, boa sorte, coragem, que todos consigamos. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo aqui, né? Obrigada a todos, Meire. Prestigiando a Obrigada a gente. vocês todos.